sou Catiúcia Valim e vou ensinar vocês a fazer essa blusinha com babados. Aqui eu utilizei 1,20 m de tricoline, mas se vocês quiserem utilizar outros tecidos também pode, como a viscolaicra, a sarja, a viscose, vocês podem utilizar a sarja jeans, e se for um tecido mais grosso que o tricoline, vocês vão franzir menos o tecido, o retângulo que vocês vão recortar, tá? Franzir menos para ele não armar tanto. A minha ficou mais armadinha, mas eu gosto assim e eu vou usar desse jeitinho, tá? Se vocês gostarem de bem armadinha, não tem importância. Vocês podem também, ó, fazer apenas com um babado, tá? De um babadinho, tá? Sem ter que colocar esse aqui menorzinho por cima. E eu sempre digo aqui que eu trago a ideia inicial e vocês vão usando a criatividade de vocês para criar outros modelos através desse, tá? E se você tem produzido alguns modelos que eu trago aqui no canal, mandem lá para mim no direct do Instagram, que é Catiúcia Valim Costura. Eu tenho visto, eu tenho recebido bastante foto de modelinhos que o pessoal tá fazendo aí, tem feito aí, tá? E eu acho muito legal poder estar ajudando vocês, inspirar vocês aí nesse mundo da costura. Então, sem mais delongas, bora fazer nossa blusinha. Ah, e não esqueçam do meu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Bora! Então, vou usar a blusinha que eu sempre utilizo como molde. Ela tá na dobra do tecido. Ali eu copiei decote, ombro, cava. E do final da cava para baixo, ela ficou com 25 centímetros de altura. Então, totalizando ali da altura do ombro, da parte mais alta do ombro da blusinha até embaixo, ela tem 48 centímetros. E aí, recortei. Largura na parte de baixo, eu sempre deixo com 27 centímetros a 28, porque eu gosto de colocar elástico para deixar ela mais justinha na cintura, tá? Agora eu vou posicionar a parte da frente aí, no que sobrou do tecido, e vou fazer a minha parte das costas. Ali a parte das costas, a única modificação que eu fiz foi o ombro, que eu sempre subo 3 centímetros, e a parte das costas, né, no decote, que ele é mais alto, tá? Eu sempre finalizo aí o meu decote com 9 centímetros de largura. Em relação ao decote da frente, geralmente sobe 10 centímetros por aí. Ali eu tô medindo, olha, para ver se finaliza com 9 centímetros de largura o decote. Então, copiei toda a parte aí de cava lateral, é a mesma, e a parte de baixo. E agora eu vou recortar. Vou recortar 4 tiras, sendo que 2 vão ser na largura do tecido, pela altura de 12 centímetros. E as outras 2 na largura do tecido, por 8 centímetros de altura. Antes de franzir, eu dei uma bainha, tá? Uma bainha de 2 dobrinhas numa parte dessa tira. E dei uma bainha também aí, ó, nessa parte do retângulo, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Ali também eu faço um acabamento, tanto de um lado quanto do outro, ó, pra ficar bonitinho, porque ela vai ser de um lado e do outro aberta, né? Então, precisa de acabamento. E fiz um acabamento de zigue-zague na parte de cima. Então, pra franzir, eu coloquei a tensão no 9 e a largura do ponto no 4. E aí, vou passar uma costura, a primeira costura, para poder franzir, tá? Porque depois eu ainda vou dar uma segunda costura ali no ponto de franzir. Então, vão ficar 2 costuras no ponto de franzir. E agora eu vou posicionar esse babado ali por cima, vai pegar por cima da costura do ombro, vai pegar na frente até a parte de trás, ó. Ali a tira ficou maior, mas aí eu vou franzindo até ficar do tamanho que eu quero. Então, essa parte aí que eu botei abaixo do decote, vai entrar um outro babadinho aí menorzinho, tá? Então, ali fica, é opcional a altura que vocês querem colocar esse babado, tá?
Nessa parte aí eu já alfinetei, ó, alfinetei ele todinho, certinho. E dali do decote pra baixo, no meu ficou com 20 centímetros. Então, ajeitei direitinho ali, ó, por cima do outro, finalizando por cima. E, ó, meçam direitinho ali, ficou com 13 de cada lado, pra poder ter certeza que tá tudo certinho, tá? Então, eu fui ajeitando ali todo o babado, tá? Na parte do ombro eu meço também, onde eu vou colocar esse lado pro outro lado ficar igual. Os dois lados tem que ficar igualzinho. E fui ajeitando todo esse franzido para ficar bem certinho, até na parte das costas, tá? E a parte das costas tem um recorte e eu finalizei ali no recorte da parte das costas e depois passei uma costura. No início eu havia feito a blusa com um decote arredondado e eu decidi fazer um decote V, tá? Eu decotei mais ela. Dali do decote que eu havia feito primeiro, eu desci 5 centímetros e entrei ali no ombro mais 2 centímetros. Então, vou colocar em cima do 5 e bater lá nos 2 centímetros do ombro. E na parte de trás eu tirei um pouquinho também. Então, ali dos 2 centímetros do ombro, eu desci mais 1 centímetro ali na parte das costas. E vou recortar onde eu desenhei ali, ó. Agora eu vou retirar o revel, tá? Dessa parte aí da frente e das costas. Então, eu vou tirar copiando aí a parte do decote em V e a parte arredondada das costas. Ali eu tirei tudo inteiro para adiantar, mas vocês podem tirar primeiro da frente e depois das costas, tá? Eu vou deixar esse revel com 4 centímetros de largura, tanto a parte da frente quanto a parte das costas. Desci aí uns 7 centímetros, tá? Deixei para baixo aí uns 7 centímetros. E finalizei na parte das costas. Agora eu vou recortar esse revel. Ó, mostrando ali que eu cortei separado frente e costas, tá? Então, vai ficar frente e costas separado. Ali eu costurei os ombros, olha, do revel, frente e costas. E vou posicionar aí, ó, direito com direito, direito do revel com o direito da blusa e vou alfinetar ali certinho no decote V. Tem que estar bem certinho. Alfinetar os ombros certinho, com a costura viradinha para trás ou abertinha. E vou costurar. Aí eu vou mostrar para vocês como nós vamos costurar esse revel aí. Mas antes de costurar, eu vou colocar ali, ó, vou posicionar uma tirinha de amarração na parte das costas, tá? Coloquem a tira na posição que eu tô mostrando, tá? E posicionem aí o revel por cima, que ele vai ficar embutido, essa tira vai ficar embutida. Mas coloquem, ó, um dedo abaixo do decote das costas, tá? Posicionem a tira um dedinho abaixo do decote das costas. Alfinetei tudo e agora eu vou passar uma costura aí nessa parte. Vou começar ali pela parte das costas, olha. Tô costurando ali, prendendo o revel e a tirinha. Então, deem retrocesso aí nessa parte. Vou levantar a sapatilha e vou girar e vou continuar costurando esse revel até a parte da frente. Já havia colocado um alfinete na parte da frente para delimitar até onde eu vou, mas ali, ó, fiz uma marcação com 1 centímetro abaixo desse decote V, então eu costurei até ali, porque depois a gente vai ter que dar um pique, então costurem de 1 centímetro a 1,5 abaixo. Então, levantei a sapatilha, girei e continuei para o outro lado. E vou costurar até a parte das costas, prendendo a tira lá naquela parte da abertura das costas. Vou recortar o excesso aí dessa parte que a gente vai desvirar, que vai ficar embutida.
recortem o excesso da tira de tecido para ficar bem bonitinho na hora que desvirar. E vou fazer uns piques aí na parte do decote das costas e o pique aí do decote em V na frente, ó. Vou chegar bem próximo à costura, tá? Para na hora de desvirar ficar tudo certinho. E fui fazendo o pix todinho nesse decote, tanto de um lado quanto do outro. Agora eu vou dar uma quebrada nessa costura, colocando o revel nessa posição e batendo uma costura aí bem rentinha por cima do revel. Eu vou até próximo ali do decote em V na frente, mas não deem a volta. Façam primeiro de um lado e depois do outro, tá? Não façam direto, pegando frente, dando essa volta toda nele não, olha. Porque na hora de virar o revel para dentro vai dar defeito. Então ficou desse jeitinho. Agora eu vou virar o revel todo para dentro e vou bater uma costura, tá? Desde o decote das costas até o decote frente, eu venho batendo uma costura aí com uns 2 centímetros de largura. Se você quiser fazer uma costura mais rentinha, pode fazer também. Ali, ó, na parte das costas, eu tô mostrando que precisa ser feito um acabamento de dobrinha, tá? Quando a gente desvirou uma parte que ficou embutida ali com a tira, já fica automaticamente uma viradinha. Então, é só passar uma costura ali, tá? Que ali vai ser a abertura de amarração, para a blusa poder passar na cabeça. Vou colocar agora o segundo babado, essa parte é opcional. Então, eu fiz um acabamento aí na ponta, fiz a bainha antes de franzir e fiz o acabamento de overlock nessa parte. E aí, franzi também. Só que esse vai ficar menos franzido que o primeiro, tá? Então, eu decidi recortar um pedaço. Ali eu recortei, o primeiro tinha a largura do tecido, esse segundo vai ficar com 1,30 m mais ou menos. Para ficar menos franzido, para não armar tanto. Vou posicionar o babado por cima do primeiro, na posição de que quando eu virar, ele vai ficar embutida aí essa costura. Então, a posição desse babado é essa daí que eu tô mostrando pra vocês. E eu vou alfinetando em toda a volta aí direitinho para ficar tudo certinho, a parte do franzido, as medidas, vão medindo tudo certinho, tá? Para não ter erro depois e não ter que soltar tudo de novo. Então, é o mesmo processo do outro, ó. Finalizei na parte da frente, um lado, e vou finalizar lá na parte de trás. E depois que alfinetar, tiver tudo certinho, passo uma costura. Depois que passar essa primeira costura, nós vamos bater uma costura por cima para acabamento e para esse babado não ficar levantando, senão ele vai ficar muito armado, tá? Então, vou mostrar para vocês como vai ser feito, porque tem que ser com muito cuidado para não dobrar o franzido. Eu coloquei a máquina aí num ponto decorativo para ir fazendo, tá? Não tá no ponto reto, não. Coloquei no ponto decorativo da minha máquina. E aí fui passando, ó. Vocês têm que ir acertando o babado direitinho, tá? Colocando na posição que ele já está, bem certinho, e vai passando a costura. Agora eu vou para a parte do acabamento aí da cava. Então, o acabamento da cava eu fiz apenas com dobrinha. Se vocês quiserem colocar viés, também pode colocar, tá? Mas fiz apenas uma dobrinha. Agora eu vou colocar direito com o direito da lateral e vou passar uma costura. Essa parte aí da blusa é opcional, eu decidi colocar um elástico na parte de baixo, que as minhas blusinhas eu sempre corto mais curta e coloco o elástico, então fica como se fosse um cropped, tá? Coloquei aí, cortei um retângulo de 12 de largura pela largura da blusa, fechei as laterais e vou dobrar ao meio aí esse coisinha, como se fosse um cós, né? Uma pala. E vou posicionar direito do cós com o direito da blusa.
Vou encaixar aí a lateral bem certinha, tá? Costura com costura das laterais certinha, o meio, tudo direitinho. E vou passar uma costura em toda a volta aí da blusa e do cós, tá? E vou deixar uma aberturinha para eu poder passar o elástico. O meu elástico aí, ele tem 3 centímetros de largura. E eu coloquei, encaixei num grampo e fui puxando ele aí por dentro desse cós. E agora é só passar uma costura no elástico. Eu não mostrei essa parte, mas eu passei uma costura no meio e nas duas pontas. Então, ficaram 3 costuras por cima desse cós, tá? Bati umas costuras aí pra segurar o elástico, senão a primeira lavada que der, o elástico vai dobrar. E assim eu finalizei a blusinha. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!